Bom, graças a Deus, vamos aqui para a nossa aula de Ciência e Religião do curso Bacharel em Teologia, quarto ano. E nós estamos trabalhando com o Instituto Brasileiro de Teologia Bíblica, também. Preparamos uma exposição aqui, e essa exposição para poder dar continuidade à aula que nós tivemos na semana passada. Eu apresentei para vocês Rudolf Bultmann e o projeto de demitologização das Escrituras. E o que isso tem a ver com ciência e religião? De acordo com o Bultmann, não dá mais para você fazer uma leitura das Escrituras, uma leitura fundamentalista. Não dá mais. Não em vista dos progressos científicos que surgiram agora. Já não fazemos mais a leitura das Escrituras iluminado por um candeeiro. A gente não faz mais a leitura das Escrituras em papiro. Nós não estamos mais no século XIX, não é mais uma era pré-industrial. Nós estamos vivendo à luz da ciência moderna. O que a gente descobriu na aula passada é que esta chamada ciência moderna tem um ponto inicial, que é o Francis Bacon. Francis Bacon, ele é historicamente chamado de o pai da ciência moderna. Ele retoma o projeto de Aristóteles. Aristóteles também quer fazer um projeto científico. Aristóteles tem um projeto chamado Organum, que é a coleção dos escritos de Aristóteles para organizar a física, porque para Aristóteles você tem duas ciências, a física e a metafísica. Então a física é tudo aquilo que está ao alcance do homem, metafísica é aquilo que está para além, mas é do nosso interesse também. Isso aí é Aristóteles, século IV a.C. Aí depois você vem agora para o Francis Bacon. Francis Bacon está na Inglaterra e ele tem um projeto que é retomar Aristóteles. Mas não retomar Aristóteles como o Tomás de Aquino retomou lá na Idade Média, porque o Francis Bacon está aqui na chamada Idade Moderna. Tomás de Aquino está lá na Idade Média. O que ele quer fazer? Ele quer dar um pontapé inicial para a ciência. Ele diz: para a gente começar a fazer ciência, primeiro a gente tem que desenterrar a verdade. Quem enterrou a verdade? O povo que é idólatra, ele chama de idólatra. Criou vários ídolos, ídolos da tribo, ídolos do teatro, ídolos do fórum. Esses ídolos que as pessoas criaram impedem que você tenha um conhecimento da verdade científica. Você fica idolatrando o ídolo, e o ídolo não deixa você conhecer a verdade que ele está escondendo. Por isso tem que martelar os ídolos, como vai fazer o Nietzsche depois. Tem que colocar as verdades à prova, que é o que o René Descartes ensinou também. Coloque as verdades em teste, à prova, para ver se é verdade mesmo. Se for verdade, ela vai sustentar. Se não for verdade, ela vai desmantelar. E você não tem que gastar a sua vida defendendo aquilo que desmantela com poucas marteladas, porque não é a verdade científica. Então Francis Bacon começa com esse projeto científico, e a partir desse momento você vai ter uma explosão científica que vem da Inglaterra, também surge mesmo na Inglaterra. Da Inglaterra vai pegando toda aquela parte da Europa até chegar os dias que a gente está vivendo agora. É a Era da Razão. Você tem uma explosão lá na Europa que é chamada de Iluminismo. Iluminismo é um movimento filosófico científico aonde você questiona todas as realidades pela razão. Se a minha razão não consegue pensar esse negócio aqui, por que eu tenho que pensar? Se não é racional, por que eu tenho que sustentar algo que pode ser supersticioso e mítico? Inclusive, eu aconselho vocês darem uma boa lida também no livro aqui, Filosofia de Fronteira, que tem o último parágrafo que eu escrevi, o último capítulo, tá? Superando a infantilização da mente, tá? Então a gente fala aqui que existem os altos degraus da racionalidade, e esses altos degraus eles elevam o espírito humano a altas categorias. Você tem um logos menor e você tem um logos maior. Você tem uma racionalidade muito intelectualizada lá em cima e uma racionalidade aqui pouco intelectualizada. É razão, mas não é tão intelectual assim. O que acontece? Aí eu peço para vocês darem uma lida boa, tá bem? Nesse livro, peguem esse capítulo 17 aqui,
sobre superando a infantilização da mente, vocês vão ver os desafios que a ciência faz para nós que somos da religião. O nosso desafio, enquanto religiosos, cristãos e teólogos, é pegar um autor como o Rudolf Bultmann, que fala: você não tem que ver a ciência como inimiga da religião, inimiga do trabalho teológico, inimigo da leitura das escrituras. Você vai pegar o que é científico e você vai usar como instrumento para aperfeiçoar a sua ciência, tá? Sua inteligência sobre a sua fé. Então, nós temos aí o projeto científico, tá bem? Do Rudolf Bultmann, demitologização das escrituras. Por que eu estou trazendo esse assunto hoje? Porque ele é um teólogo. Ele é um teólogo. Teólogo pesado. É um teólogo desafiador. E por que um teólogo desafiador? Ele está entre o liberalismo teológico, tá bem? E a ortodoxia. Ele está bem ali no meio. O que é o liberalismo teológico? Você tem um homem chamado J. Jeremias. Ele vai em busca do Jesus histórico. Ele pega todo aquele aparato arqueológico, científico lá do século XIX. E o que faz o J. Jeremias? Ele vai demitizar o Jesus histórico. Vai dizer: o Jesus histórico não existiu. Você não alcança o Jesus histórico. Ele desapareceu, ele evaporou. E o que você tem? Você tem um Jesus mítico ou um Jesus teológico. Então você tem o liberalismo teológico. Eles pegam essa base científica toda e eles combatem a fé, ou combatem a credulidade religiosa. Do outro lado você tem a ortodoxia. A ortodoxia é estabelecer a canonicidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é palavra de Deus, tem autoridade por si mesmo, não depende de mim ou de você ou de qualquer teólogo. A ortodoxia, ou a nova ortodoxia, é defender a veracidade das escrituras. O Rudolf Bultmann está entre os liberais e entre os ortodoxos. Então ele vai fazer o seguinte: olha, antes de eu chegar a uma conclusão final, eu vou fazer um projeto de demitologização. O que é mito nas escrituras? O que é mito enquanto eu estou lendo a Bíblia? O que é mito na minha fé? O que é mito na pregação da minha fé? O que é mito na minha comunidade? Eu li. É um projeto arrojado, inclusive, né? Difícil e arrojado. Então nós vamos observar o quê? Que ele vai ter que criar um método, tá bem? E o método é um método de identificar o mito. Está você aqui que é um leitor comum da Bíblia, porque nós fazemos uma leitura que é uma leitura devocional, uma leitura piedosa. Fazemos uma leitura para nossa elevação espiritual, para o nosso alimento espiritual. Mas aí agora eu vou fazer uma leitura teológica. Quando eu faço uma leitura teológica, se existe mito nas escrituras, eu quero identificar qual que é o mito, aonde que está o mito. E eu vou trazer o exemplo aqui da Torre de Babel. A Torre de Babel, nós vamos fazer uma leitura, e essa leitura, primeiro, é uma leitura do texto inteiro. Estou ensinando um método que o Bultmann utilizou para poder fazer a demitologização. Eu vou pegar o texto bíblico cru, do jeito que ele está, não vou mexer no texto. Então vou até utilizar aqui, tá bem, a minha Bíblia ecumênica, que eu gosto muito, né? Isso é uma tradução feita por muitos exegetas, tá bem? Então, capítulo 11 de Gênesis, irmãos. Quem trouxe Bíblia, leia a Bíblia, tá bem? Capítulo 11. Eu vou aplicar ciência na minha religião. Então eu começo a fazer aqui a leitura do texto bíblico. Capítulo 11. A terra inteira utilizava a mesma língua e as mesmas palavras. Ora, deslocando-se para o oriente, os homens descobriram uma planície na terra de Shinear e ali habitaram. Disseram um ao outro: vamos,
Façamos tijolos e cozinhemo-los ao forno. Os tijolos lhes foram de pedras, e o betume lhes servia de argamassa. Vamos, disseram, construamos para nós uma cidade e uma torre cujo cume atinja o céu. Conquistemos para nós um nome, a fim de não sermos dispersados por toda a superfície da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos de Adão construíam. Ah, disse o Senhor, todos eles são um povo só e uma língua só, e esta é a sua primeira obra. Agora, nada do que projetarem fazer lhes será inacessível. Vamos, desçamos e confundamos a língua deles, que não se entendam mais entre si. Dali, o Senhor os dispersou sobre a superfície da terra, e eles cessaram de construir a cidade. Por isso, foi dado a ela o nome de Babel, pois ali foi que o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e foi dali que o Senhor dispersou os homens sobre toda a superfície da terra. Bom, fiz a leitura do texto cru, do texto do jeito que está aqui, tá? Eu utilizei a tradução ecumênica brasileira, bem? Geralmente a gente usa João Ferreira de Almeida. Você pegou o texto, fez a leitura. Eu quero identificar o mito. Eu estou vivendo no século 21. E no século 21 não se admite que você vive em um mundo de fantasias, superstições, sabe? Algo que a ciência vem dar umas marteladas e desmantela. Então, para que esse texto ele possa ser assim corroborado pela verdade científica, para que ele tenha relevância para a minha pregação, para a minha fé, para aquilo que eu vou explicar para a minha escola bíblica dominical, eu vou perguntar o seguinte: quantas ciências são necessárias para interpretar esse texto? Aí eu peço a gentileza dos senhores acompanharem aqui o slide, aproveitando que eu fiquei bastante tempo preocupado para poder fazer o slide. Primeiro, para interpretar esse texto muito curto das Escrituras, muito curto, tá? Ele tem aqui 9 versículos. 9 é pouquinho. Você que é teólogo, você não fica preocupado em interpretar a Bíblia toda do dia para a noite. Você interpreta texto por texto, parágrafo por parágrafo, palavra por palavra, sentença por sentença. Você não precisa interpretar a Bíblia inteira, mas você tem que interpretar os trechos, tá? Os recortes. Mesmo porque a Bíblia não foi escrita de uma vez só. O que eu vou descobrir aqui? Eu tenho que ter conhecimento de história. Por que eu tenho que ter conhecimento de história? Porque se foi construída uma torre, isso é um fato histórico. Devem haver evidências. Ciência e religião. O que a religião propõe para mim? Argumento. A religião, ela me convence por argumentos. E a ciência, ela me convence por evidências. Vocês já anotaram aí? Anotou aí, Washington? Estou de olho. Por evidência. Escuta, você está tentando me convencer de que houve um lugar, uma torre que foi construída e deve ter alguma evidência histórica. Não, não tem, tem um argumento. Então, se há argumento, você vai continuar sempre no campo da religião, da fé. Argumento para provar aquilo que você está falando. Ciência não, ciência quer evidência. Evidência. Se tem evidência, é um fato histórico, tá? Eu vou precisar ter conhecimento de história. Estava aqui observando a aula do professor Abraão, e ele falou da quantidade de materiais que você tem que ter para ser um bom teólogo: dicionários, léxicos, sintaxes, chaves, concordâncias, acesso aos originais. Você também tem que ter uma boa formação de história. Se você não vai fazer uma faculdade de história, vai ter que ler muitos livros de história. História mundial, começando com história de Israel, história da igreja, história do mundo, história da África, história do Egito, história da Babilônia, história do mundo, história das Américas. Mas precisa de tudo isso para ser um bom teólogo no século 21? Agora precisa, se é que você quer validar você mesmo o seu diploma de bacharel. Então você tem que ter conhecimento de história, geografia, porque o pessoal fala que eles estavam no
Sinear. E eles fizeram um deslocamento. Que deslocamento? Eles foram para o Oriente. Noção de geografia. Aqui está, Oriente para cá, Ocidente para cá. Oriente, onde nasce o Sol. Ocidente, onde se põe o Sol. Se eles foram para o Oriente, é esse caminho que eles fizeram. Aqui estaria o Vale de Sinear. Aqui estaria. O Vale de Sinear está na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia. Se eles foram para o Oriente, significa que eles vieram daqui. Da onde o mapa mundi nos mostra o quê? Nos mostra o Egito, nos mostra a Europa, nos mostra as geleiras da Rússia, nos mostra a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Tentem visualizar o mapa mundi na cabeça de vocês. O texto bíblico diz que eles foram para o Oriente. Eles não estavam no Oriente. Eles se deslocaram. Eu vou ter que ter conhecimento de cartografia, de geografia. Geografia bíblica e geografia secular. Tenho que ter conhecimento de política. Porque ali é um movimento político. Movimento que eles construíram uma cidade, organizaram uma cidade e alguém tem que mandar. Quem é que construiu a cidade? O texto vai propor para a gente lá no capítulo 10 que foi um homem chamado Nimrod. Esse Nimrod que começou a ser um grande déspota diante da face do Senhor. Um grande caçador, né, diante da face do Senhor. A palavra é incerta. Ele é um déspota. Você tem ali então que conhecer a política daquela época. Política da Babilônia, política de Canaã, política do Egito, política do mundo oriental. Isso aqui em 9 versículos. Engenharia. O pessoal diz que vai construir uma cidade. Uma cidade. Uma cidade e uma torre. Não é uma torre só que eles vão construir. Passamos para nós uma torre e a cidade. Então eles vão ter que ter conhecimento de engenharia. Por isso que eles vão para uma planície. O que é a planície? Eu volto aqui para geografia. O que é a planície? Tem que ter conhecimento de arquitetura. Que tipo de torre que eles vão fazer? É uma pirâmide? É um zigurate? O que eles vão fazer? É um prédio? Tem que ter conhecimento de engenharia, arquitetura, logística, por causa que eles vão ter que fazer, cozinhar tijolo, olha a linguagem mítica, cozinhar tijolo no forno, e ainda pegar o betume. Aí a Bíblia diz betume por cal, ou betume por argamassa. A turma que tem que entender de logística, para poder fazer o transporte dos blocos. Transporte. Tem muita ciência aqui, ó, culinária. Vai demorar muito tempo, então o pessoal tem que comer muito. Para comer muito tem que ter gado, tem que ter plantação. E tem que ter cozinheiro. Tem que ter conhecimento de culinária para alimentar toda essa gente aqui, ó. Matemática, tem que fazer os cálculos. Química, física, o negócio começa a subir, começa a ceder. Começa a subir, começa a desmoronar. Começa a ventar, começa a desmoronar. Química, que material que eu vou utilizar aqui? Como que eu vou fazer para construir esse negócio aqui, para esse negócio aqui não cair? Direito, quem vai fazer o quê? Direito daquela época, tá bem? As religiões que existem naquele tempo, politeísmo, adoração ao sol, adoração à lua, adoração às estrelas, adoração aos animais, adoração à natureza, porque o movimento é religioso. Ética, o certo e o errado. Filologia, a linguagem que todos estão utilizando ali. Qual que é a linguagem que Deus disse que vai confundir? E geologia, o solo aguenta que eu construo uma torre? 9 versículos. Aí você, um leitor devocional das Escrituras, fala: eu não preciso de nada disso para ler a Bíblia. Eu só leio e pronto. Mas agora você é um exegeta, ou você é um intérprete, ou você é um teólogo. Você percebe que em 9 versículos, essas ciências que estão aqui, elas vão colocar para você o desafio de: me interprete, me coloca lá. Me coloca lá, porque eles sabem que eles vão construir uma torre que vai subir até os céus. Desafiar o que? A lei da física. Uma torre que suba até os céus? Está fora de questionamento, tá bem? Então, qual que é a tese que a gente vai apresentar para vocês aqui, para utilizar o modelo do Rudolf Bultmann, de demitologizar? Tese, tá bem? Tese científico-teológica ou tese científico-religiosa. Bem,
Babel era um projeto universal. Isso é tese. E por que a gente fala em tese? Porque estamos fazendo ciência, teologia. Estamos fazendo teologia. Eu não estou ensinando doutrina para o humilde. Não é dogma, não é dogmatismo. Não estou dando para você aqui a interpretação final, revelada e canônica do texto. Eu estou falando em nome de uma interpretação científica. Então eu falo em tese. O cientista fala em tese. Ele vai atrás das evidências. Vai ter que montar o argumento dele. Então, qual é a tese que a gente vai montar aqui? Babel era um projeto universal. O que é esse projeto universal? A arqueologia descobriu a existência de milhares de pirâmides e zigurates no mundo inteiro. Projeto universal. Não é só lá no Vale de Sinear, na Babilônia, que vai ter uma torre. Não é lá. Não é só lá. A arqueologia, que é uma ciência que ela passou a se desenvolver muito bem a partir do século XIX, a arqueologia, estudo, doutrina, conhecimento, sabe, das coisas antigas, sabe, das coisas arcaicas. Então a arqueologia, como ciência, vai fazer o seguinte: nós vamos explorar um sítio arqueológico, nós vamos explorar o mundo, nós vamos descobrir o que está enterrado abaixo de camadas e camadas de eras que se passaram. Sítio arqueológico, arqueologia. Aí ela pode tanto comprovar que aquilo é verdade, quanto ela pode comprovar que nunca existiu. Estava ouvindo aqui o argumento do professor Abraão dizendo que Gideão nós temos agora a evidência histórica. Gideão temos evidência histórica. Saul, existem também evidências históricas que os arqueólogos descobriram. O problema é a transliteração do nome. De Moisés também tem que transliterar o nome, não está o nome escrito do jeito que está lá. Então os arqueólogos foram ao Egito, foram ao Iraque, foram para a América Central, México, Peru, Chile, América do Norte, Amazônia. Os arqueólogos estão andando no mundo inteiro e estão escavando. E foi descoberto que torres como a Torre de Babel não existe só lá na Mesopotâmia, existe no mundo inteiro. No mundo inteiro tem pirâmide. E no mundo inteiro tem pirâmide e datado de aproximadamente 3000 a.C., que é mais ou menos a época do Senhor Abraão. Entre 3000 e 1900, 1500, houve um projeto mundial de construção de zigurates e pirâmides. Mundial. O que isso significa? Que não era só lá na Babilônia que o pessoal estava construindo uma torre. Eles estavam construindo torre no mundo inteiro. Eu trouxe para vocês aqui. Vamos lá. Aqui está essa ilustração. Zigurate, tá bem? Em Kashan, no Irã. Em Mênfis, no Egito. Aqui no Egito também. Iraque, Núbia, China, México, China de novo, Indonésia, Camboja, México mais uma vez, e no Tennessee. Tá dando para enxergar aí? Vocês veem que os modelos são diferentes, tá? Os modelos aqui eles são diferentes. Só que a datação, eles usam lá um método de datação. A datação dá para a gente o seguinte: a partir de mais ou menos 3000 antes de Cristo até 1500, 1000 antes de Cristo, quer dizer, por uns 2000 anos mais ou menos, houve um movimento generalizado no mundo de construção de pirâmides. A coisa assim, universal, não é localizado, não é só lá na Babilônia. Aqui você tem uma das pirâmides do Egito. Essa pirâmide do Egito, aí você vai ter outras pirâmides aqui, Indonésia, tá bem? Essa daqui
fica lá do lado da Rússia. Você percebe que essa pirâmide aqui, olha, está toda tomada de mato. Tá vendo, matos? O que acontece? Ela é datada do tempo antes do dilúvio ainda. Quer dizer, o pessoal, você vai usando isso aí como teólogo, tá bem? O pessoal vai fazer algo lá no capítulo 11 do Gênesis que já existia antes. As pirâmides, o projeto de muitas pirâmides, são pré-diluvianos e pós-diluvianos. O que eles vão fazer não é novidade, já existe. Essa daqui está tomada de mato. Na China existem centenas e centenas de pirâmides também, que eles plantaram vegetação, árvores e tudo mais para esconder as pirâmides. Aí os chineses fizeram isso de propósito. Só que as pirâmides também são multimilenares. No Japão você tem pirâmides que estão submersas, abaixo do nível do mar, não somente no Japão, tá bem? Cuba também foi encontrado, tá bem? América do Norte, vários lugares os mergulhadores descobriram pirâmides submersas. Então qual que é a nossa tese? A nossa tese é que você está com um texto bíblico. O texto bíblico fala de algo localizado na Babilônia, mas ele está propondo para nós algo muito maior, muito maior. Aqui você tem as 3 pirâmides do Egito, 1, 2, 3, a grande pirâmide até a menor. Aí os matemáticos fizeram os cálculos, entenderam? Agora que a gente pode voar por cima das pirâmides, antes não dava. Então quando você tem uma visão de cima, você descobre que essas pirâmides estão todas alinhadas, e esse alinhamento aqui é o mesmo alinhamento da constelação de Órion. É um alinhamento que vai diretamente para a constelação de Órion. Você descobre que o Egito ele é um mundo místico. Eles praticam a astrologia, estudo das estrelas. Eles adoram o Deus Sol, Deus a Lua, o Nilo. Eles adoram a natureza. E essas pirâmides aqui, elas estão datadas de aproximadamente 2500 a.C. Abraão viveu por torno do ano 1900 a.C. As pirâmides já existiam. O projeto de Babel aconteceu antes de Abraão, pelo menos uns 500 anos antes de Abraão. É o que a gente vai calculando por aí. E as outras pirâmides que existem mundo afora também são pirâmides que elas foram construídas mais ou menos nessa época, tá bem? Ó? Aqui está elas na foto original. Bom, quem fez esse trabalho para nós? Foi o teólogo? Não foi o teólogo. Foi o religioso? Não foi o religioso. Quem fez esse trabalho para nós? Foi o cientista. Os cientistas que foram lá fazer a escavação arqueológica e começar com tese em cima de tese. Quando a gente fala de um cientista, você vai falar, por exemplo, de um egiptólogo. O egiptólogo ele vive para isto. Ele teve que decifrar os hieroglifos. Decifrar. Está falando de gente que é filólogo, ele estudou a origem da linguagem da humanidade. Você está falando de biólogos aqui. Está falando de físicos, de químicos. É muito cientista envolvido para poder decifrar a história da humanidade. Eu trouxe para vocês aqui, tá bem? Um vídeo. Vou reproduzi-lo agora, tá bem? Ele é bem curto, mas já vai dar para a gente ter uma ideia aí do que eu estou falando, tá bem? É uma série que existe na internet e, lógico, examinar tudo e retém o que é bom. Você não vai concordar com a tese deles, mas você vai pegar as informações, bom? Então vamos ver o que está reservado para nós aqui. Jebel Barkal, norte do Sudão. Tamil Nadu, oeste da Índia. O Templo de Ur, sudeste do Iraque. Dos Eufrates da antiga Babilônia aos templos do reino Kush, temos pirâmides que datam de 3000 a.C. e que existem por todo o mundo.
As pirâmides aparecem em muitos formatos e tamanhos diferentes. No México, por exemplo, você tem pirâmides circulares e pirâmides com degraus, inclusive em Uxmal e na península de Yucatán, os cantos são curvados. Na Índia, as pirâmides são muito altas e bem finas. A mesma coisa acontece com as pirâmides da América Central, elas são assim. Enquanto as pirâmides do Egito têm este formato, elas são diferentes. Uma pirâmide é muito tradicional. Tipicamente você tem um quadrado como base e também tem 4 lados que são triângulos e que se encontram no topo. Se você precisa fazer algo tão alto assim, a primeira coisa que precisa fazer é construir um tipo de pirâmide, pois essa é a estrutura mais estável que se pode imaginar. Você tem 250 pirâmides na província central chinesa de Shanxi. Tem dezenas de pirâmides no meio do Oceano Índico, nas Ilhas Maurício, Ilhas Canárias, norte do Sudão e, logicamente, no Egito temos 155 delas. Mas também temos 300 pirâmides no Peru e pirâmides na Bolívia e, logicamente, temos mais de 10.000 pirâmides na América Central. Elas são um fenômeno mundial. Como é possível que as civilizações tenham se espalhado por 5 continentes e todas tenham construído estruturas piramidais similares? Os teóricos do antigo astronauta acreditam que a maioria das pirâmides foi construída por arquitetos que possuíam o mesmo conhecimento avançado em matemática, astronomia e propriedades geofísicas da Terra. Em Montevecchia, Milão, Itália, as pirâmides desse local mostram uma semelhança muito clara com as pirâmides do Planalto de Gizé. Mas sem nenhum tipo de contato pelos mares, como é que todas essas culturas antigas tinham um estilo de construção similar? O templo de Candi Suco, na Indonésia, tem muitos elementos de projeto idênticos aos das pirâmides de Chichén Itzá. Outro templo hindu, no Camboja, lembra misteriosamente um templo maia em Tikal. Uma explicação possível para tudo isso é que todas essas culturas aprenderam a fazer as pirâmides com os mesmos professores. Bom, aqui a gente está falando em tese. Qual que é a evidência que você tem? Você tem evidências históricas, arqueológicas, de prédios que foram construídos por volta do ano 3000 a.C. daí para frente. E esses prédios eles exigiam alta tecnologia. Um bloco pesava 50.000 quilos, 50 toneladas, um bloco. 50 toneladas, o pessoal falou o seguinte: para a gente poder levantar um bloco desse daí e colocar ele exatamente no lugar que ele tem que estar, eu precisaria de 25 guindastes em volta dele. E na hora que eu vou levantar esses blocos, eu tenho que levantar eles ao mesmo tempo. Eu levanto ao mesmo tempo, só que depois eu tenho que deslocar as máquinas na mesma direção. E como que eu vou fazer com uma máquina que está do lado, andar nessa direção, para o lado, a outra para frente, a outra para trás, milimetricamente, tudo rápido, aliás, tudo junto, sincronicamente. 25 guindastes modernos para levantar um bloco de 50 toneladas. Agora, quando eles fazem o cálculo, existem centenas de blocos desse peso, construídos 3000 a.C. Que tecnologia é essa que a gente não conhece e que eles tinham? As pedras têm que ser cortadas todas no tamanho exato, para poder se encaixar uma sobre a outra. E lógico, o solo não pode ser um solo fofo, tem que ser um solo consistente, porque senão tudo vai abaixo. E a altura tem que ser uma altura proporcional, porque senão o vento derruba. Quer dizer que o pessoal tem uma ciência que o texto bíblico não me oferece. Mas existe. Porque se ele se propor a construir uma cidade, uma torre, e a gente descobre que foram construídas várias torres no mundo inteiro, quer dizer então que está me faltando ciência para interpretar o texto bíblico. Eu não tenho a ciência que me desvenda. Então qual que é a proposta do budismo? Vamos demitizar isso aqui, o demitologizar. Quando eu vou demitologizar, não significa que não aconteceu do jeito que está ali.
Só que o texto ele é proximal, não é exato, ele não é científico, ele é teológico, ele é religioso. Mas eu vou utilizar todo esse método aí para entrar nesse texto e em muitos outros. Eu acho que vocês estão querendo que eu faça uma pausa, né? Fazer perguntas.